Dando continuidade ao seminário, convidamos as entidades que compõem o CTA, da Emater RS, que representam públicos da agricultura familiar, municípios, universidade e pesquisa. Convidando o Leonardo Dutra, da Embrapa, para compor a mesa. Já em comum acordo, o Leonardo tem uma saída estratégica, então vai ser a primeira fala. Convidamos o Mário Nascimento, representando a FAMURS, nosso ex-presidente, o Eugênio Zanetti, vice-presidente da FETAG, para compor a mesa, José Kleber, representando o MAPA, Álvaro Delatore, representando a COCEARGS e o MST, Milton Bernardes, representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vamos sentando à vontade, compondo a mesa. Professor Alberto Bracagioli, representando a URGS, e as colegas que representam a CUT, a nossa representação no CTA, falarão amanhã em função da gente estar com o tempo um pouco estourado. Então, a gente vai combinar aqui, podemos sentar, até 10 minutos de fala por entidade, eu vou coordenar o tempo. E a ideia do momento é de que cada entidade possa fazer uma apresentação sobre o que entende ser o futuro da extensão rural pública, contribuindo para o evento, enquanto representação da entidade que compõe o CTA. São 5 questões que foram colocadas. A Emater RS é necessária ao Estado do Rio Grande do Sul? Quais os públicos prioritários a serem atendidos pela extensão rural pública oficial? Quais as prioridades que a extensão rural e a assistência técnica na dimensão social, ambiental e econômica deve ter? Como financiar a TERS pública oficial? E como qualificar o controle social sobre o trabalho desenvolvido pela TERS pública oficial? Então, essas questões foram passadas previamente aos palestristas, aos palestrantes, né? E a gente combina aqui que a fala vai começar com o representante da Embrapa, já que ele tem uma emergência aí na sequência do trabalho e, antecipadamente, ele já pede escusas. Depois, podemos fazer uma sequência lógica. Alguém tem uma prioridade de tempo? Passamos para a Embrapa, então. Boa tarde a todos e todas. Uma grata satisfação estar nesse evento importante, o Repensar da Emater. E eu começo respondendo a primeira pergunta. Se a Emater é necessária para o RS. Eu diria necessária não, ela é essencial. Eu não tinha visto as respostas, as perguntas com antecedência, mas essa me chamou a atenção, né? Ela é essencial pelo trabalho que faz. Gostaria de saudar os componentes da mesa, em nome do Zé Kleber, colega, companheiro e superintendente do MAPA, o professor Bracagioli, que esteve coordenando um evento conosco em Pelotas, acho que há uns 10, 12 anos atrás, chamava PDI em Debate. E o Miltinho, do MDA, eu saúdo os demais componentes da mesa. E se me permitem, saudando o colega Bonini, meu contemporâneo de agronomia, eu saúdo a todos vocês. Interessante, há poucos dias atrás, em Pelotas, na regional de Pelotas, foi feito o Repensar Emater lá. Eu estava lá e pude receber os colegas. A Embrapa recebeu a co-irmã, parceira que é a Emater, para começar a discutir, e hoje esse evento está acontecendo aqui. Hoje tive a grata satisfação de representar a Embrapa no CTA, e
ao mesmo tempo em que acontecia a nossa reunião hoje, no CTA, em Pelotas, acontecia o Fórum da Agricultura Familiar do Sul do Rio Grande do Sul. O tema era buscando os eixos das diretrizes, né, os eixos que vocês têm trabalhado no Repensar a Emater. O eixo 2, diretrizes, e me chamou muito a atenção. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos na reunião do CTA, havia o Fórum da Agricultura Familiar com o tema Mulheres Empreendedoras e o desenvolvendo o turismo rural em Pelotas e região. Então, aqui nesse título, nesse evento, das diretrizes que podem nortear o Repensar da Emater, a questão da igualdade, tá? O tema das mulheres empreendedoras. E, ao mesmo tempo, a questão do turismo rural. Isso é um tema importantíssimo, necessário também. Continuando nas diretrizes, a diversificação da matriz produtiva é tema da Emater, né? E ela é importante para o empoderamento, para a soberania alimentar, né? Produção do alimento seguro, produção orgânica, agroecológica, a não dependência de insumos externos, né? Nós temos trabalhado com insumos de base biológica. A infinidade que existe de micro-organismos que aceleram, que induzem o crescimento de plantas e que diminuem a nossa dependência. A nossa base de adubação hoje, ela é baseada toda em nutrientes primários importados. Isso nos leva a uma dependência e uma falta de soberania externa, uma falta de soberania nacional. Fazendo menção ao eixo 1 do tema, do Repensar a Emater, a interação. Nesse tema eu fico muito à vontade, porque, em termos de parcerias, e eu gostaria de citar as parcerias da Emater com a Embrapa. Hoje, pela manhã, na reunião do CTA, eu citei o Dia de Campo da Agroecologia. Foi realizado na Estação Experimental Cascata. É um evento que normalmente tem levado mais de 1.000 pessoas. Se não tivesse chovido muito na véspera, na quarta-feira passada, na quinta nós teríamos chegado a quase 2.000 pessoas. Tivemos, acho, em torno de 1.400, 1.500 pessoas. E é um evento de grande porte, onde a Emater é parceira. Ela é organizadora, junto com a Embrapa e outras entidades. Muito bem lembrado pela presidente Mara, o Dia de Campo do Leite foi realizado em outubro, lá na Estação Experimental Terras Baixas. A Emater também é organizadora deste evento. O Fórum da Agricultura Familiar, que foi realizado hoje pela manhã, na Estação Experimental Cascata, também conta com a participação da Emater. E, por último, eu sempre cito, dentro da Embrapa, Clima Temperado, lá em Pelotas, nós temos a Clínica Fitossanitária, onde uma colega, uma extensionista da Emater, está lotada lá na Embrapa e atende produtores. Diversos produtores vão até a nossa unidade procurar a colega Patrícia Grimberg, que é quem está lotada lá. Atende produtores e os levantamentos que são feitos lá, eles vão a campo. Quando não tem a ideia do material, o material não chega bem, mas isso é um forte indicativo para a pesquisa também. Muitas informações, muitos questionamentos que chegaram até nós na clínica fitossanitária alertaram os nossos pesquisadores de que alguma coisa estava sendo alterada, então a gente ia a campo também. Então, as parcerias têm que serem fortalecidas, e nisso eu gostaria de ressaltar a parceria da Emater com a Embrapa. No eixo 3, e o eixo 4, que é planejamento, a participação da Embrapa no CTA
discutindo as possibilidades. Hoje pela manhã discutimos a questão de aumento, como se aumentar recursos, como é que pode se aumentar a captação de recursos para a Emater. Como é que é a parte de recursos humanos, né? O concurso aí, eu saí de Pelotas, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que me disseram, pergunta para o pessoal quando é que vão ser nomeados. O pessoal que passou e hoje que foi aprovado, né? E hoje se discutiu um pouco disso. Mas mesmo com esses que vão ser contratados, a gente percebe como naturalmente aconteceu até na Embrapa, muita gente saiu e a reposição às vezes não é no mesmo momento, né? Isso não acontece. Fiquei muito satisfeito hoje, quando vi na reunião, que a Emater está elaborando um plano plurianual, um plano de desenvolvimento estratégico, e que vai redundar num balanço social, né? Para uma instituição, para instituições como as nossas, o balanço social culmina com uma informação básica, né? Para responder à população. Às vezes, aquela população que não é bem esclarecida e pergunta o que o pessoal da Emater faz, o que o pessoal da Embrapa faz. Faz muita coisa, mas cada real, cada centavo que é investido na instituição retorna multiplicado por N reais para a sociedade. É isso que fica, é a linguagem mais simples que a gente pode transferir para a população. E conectado ainda com o planejamento, assim como a Embrapa está inserido, foi convidado para participar do CTA, a Emater também já participou do controle externo da Embrapa. O colega Gervásio, que está aqui, já foi conselheiro externo da Embrapa, ajudando no controle social, né, Gervásio? Quantas discussões foram feitas, quantos questionamentos foram feitos do papel da Embrapa, e o Gervásio estava lá representando a Embrapa no controle social. Então, isso é uma via de mão dupla, né? Agradeço a oportunidade, uma belíssima ideia, repensar o repensar sempre nos remete a pensar coisas que já foram pensadas, né? Mas a inovação, ela é importante. E o professor Sérgio, que também esteve, né, professor Bracajoli, lá em Pelotas conosco no evento, definiu muito bem para vocês o que é inovação. Muito obrigado pelo convite. A Embrapa está de portas abertas e eu espero reencontrá-los em outras oportunidades. De imediato, aproveito e peço minhas desculpas por vou ter que me ausentar precocemente. Um abraço a todos. Obrigado, Leonardo, um bom retorno. Vamos alternar de uma ponta a outra aqui, indo a representação da FETAG agora, pode ser? Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria agradecer o convite aqui da ASAI para participar, da Marinês. Cumprimentar também o Miltinho aqui, representando o MDA, o José Kleber, né, o MAPA, a Embrapa, também aqui representada pelo Leonardo, o Alberto pela URGS, né? Enfim, a todos os componentes da mesa, aqui o Mário Nascimento aqui também. Cumprimentar também a presidente Mara, né, o diretor Claudinei Baldissera, né, enfim, a todos aqui. Para nós é uma alegria e parabenizar pelo evento. E não precisamos aqui falar da importância que tem as instituições, e principalmente a Emater, quando a gente fala em assistência técnica e extensão rural. É notório o trabalho que é feito por esses profissionais. Também agora, durante todas essas tragédias aqui vividas pelo estado do Rio Grande do Sul, 3 estiagens consecutivas em muitas regiões, e agora 9 eventos climáticos adversos, ciclones. Até os mais céticos na questão do aquecimento global, né, estão chegando à conclusão de que não ouviram falar, não tem recordação
de que o estado do Rio Grande do Sul sofreu 3 estiagens consecutivas e depois um El Niño severo. Falo isso para mostrar da importância que tem a Emater no levantamento. O amigo aqui da Embrapa também colocou a importância da pesquisa e eu encaro, nós enquanto FETAG, como componentes também aqui do CTA da Emater aqui, o desafio que a gente tem fazer frente não só às adversidades climáticas, como ao poder econômico dessas multinacionais empurrando pacotes de venenos cada vez mais oneroso por parte do produtor e, às vezes, sem retorno nenhum. De que adianta ele produzir mais de 200 sacos de milho, se o custo para esse pacote tecnológico todo, ele custa lá de 4, 6, 8 mil reais para produzir 1 hectare de milho. No primeiro, a adversidade climática que a gente vê, acaba se endividando e perdendo muitas vezes até a propriedade para fazer. Então, quem que vai fazer esse papel de prestar essa orientação? Porque a maioria das vezes a gente percebe que quem presta assistência técnica é o mesmo cara que vende o pacote tecnológico para ele, então ele não está nem um pouco preocupado com a parte econômica do produtor, e sim qual é a comissão que ele vai tirar no final do mês, empurrando a maior quantidade de produtos. O apelo popular de nós ter alimentos cada vez mais seguros, uma agricultura cada vez mais voltada para a agricultura orgânica, para a agricultura como posso dizer, biológica, assim, né, orgânica, né? Quem que vai fazer essa transição se nós não tivermos orientação para o produtor, né, uma assistência técnica, uma extensão rural cada vez mais voltada a dar esse acompanhamento para o produtor? Então, a gente precisa evoluir cada vez mais nessas questões. O governo, tanto do Estado como o governo federal, tem que enxergar a assistência técnica e extensão rural como estratégica. Não tem como usar o discurso aqui do presidente Lula, que precisamos combater a fome no mundo, que tem 30 milhões de brasileiros que estão passando fome hoje, sem olhar a agricultura familiar e sem olhar a assistência técnica para levar a orientação para esses produtores. Então, encerrando aqui a minha fala, parabenizo aqui a ZAI aqui pela organização do evento, aqui, enfim, toda a equipe da Emater, e colocar a FETAG aqui à disposição também, sempre para em conjunto, porque afinal o nosso público é o mesmo, né? A gente, enquanto os nossos sindicatos e também a Emater lá no município, muitas vezes andam lado a lado, e é assim que tem que ser, a gente poder olhar e sempre ter em mente aquele agricultor que levanta cedo, vai dormir tarde, enfrenta todas as adversidades do clima. Então a gente precisa unir esforços para levar sempre a melhor orientação lá para os nossos produtores. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Eugênio, que representa aqui a FETAG neste momento. Na lógica da alternância, passamos para o José Kleber, que representa o MAPA. MDA, você? O Milton, aniversariante, tem precedência. Pessoal, boa tarde, então, a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite aí, muito nos honra estar aqui. Gostaria de, primeiro, cumprimentar meu amigo de longa data, nosso mediador aqui, o Lauro, que me entregou aqui, né? E todos os demais componentes da mesa, o Mariozinho, o Eugênio, o Álvaro de la Torre, também conhecido como Bombeirinho, o Braca, e o meu amigo de longa data, o Zé Kleber. Quero dizer que é um prazer ver vocês aqui, alguns deles mais na luz do sol, né? Alguns eu encontro mais na luz da noite, assim, né? O pessoal aqui, não tão seguido agora, porque eu também abandonei um pouco a boemia, mas é sempre bom aqui reencontrá-los e estar nessa casa, que é uma casa que nos acolhe sempre tão bem. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Marinês, pelo Robson, né?
Gostaria de cumprimentar a nossa presidenta, Mara, nosso diretor técnico, Baldiceira. O Baldiceira, eu falei hoje na reunião do CTA, nesses últimos períodos aí, né, Baldiceira, para quem não acredita em mudanças climáticas, foi estiagem, foi enchente, foi ciclone. O Baldiceira, às vezes eu ligava sexta, às vezes eu ligava sábado, às vezes eu ligava domingo, porque a Emater, nesse último período, não só, mas aí já responde a primeira pergunta, foi imprescindível nesse último ano, eu diria, bem típico ou atípico, aqui no estado do Rio Grande do Sul, com todos esses eventos climáticos, e para quem, repito, quem não acredita em mudanças climáticas, o Rio Grande do Sul esse ano foi um prato cheio para estudos, né? Então, quero agradecer e dizer que foram muito parceiros, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, no seu retorno, assim como a SDR, nesse último período aí, nós, pelo menos a nossa volta, tivemos o privilégio de contar muito com a parceria de vocês e nos ajudar, inclusive, a produzir políticas públicas em nível nacional. Falo principalmente ali da bacia do Rio Taquari. Então, a importância da Emater é fundamental, é vital, é imprescindível para a agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho sempre o hábito de pedir para a nossa equipe lá, que é uma equipe pequena, porém muito valorosa, né, de sempre fazer um arrazoado. E eu, normalmente, sou um cara meio que indisciplinado, eu sempre, às vezes, procuro mais do improviso. Mas hoje eu vou me reservar o direito, que eu gostei do texto, de ler aqui para tentar responder, Lauro, me permite? Tentar responder as questões que nos foram colocadas. Quais as prioridades da terra na dimensão social, ambiental e econômica? Bueno, na dimensão ambiental, e depois eu posso deixar, eu achei tão bonitinho que o Igor escreveu, que depois eu posso passar para vocês. Na dimensão ambiental, a agroecologia como componente central da atuação da terra pública e extensão rural. Atividade de extensão que privilegiem a preservação da natureza, do bioma Pampa e Mata Atlântida, das nascentes de água e de ações de reservação de água para convivência com os eventos adversos, estiagens, enchentes, provocados pelas mudanças climáticas. Na dimensão econômica, incentivar o desenvolvimento de atividades que estejam vocacionadas ao bioma, de modo a ter o menor impacto ao meio ambiente, novamente tendo a agroecologia como estratégia de geração de renda, tanto dos empreendimentos voltados para a produção de itens primários, grãos, raízes e demais alimentos básicos, quanto a agroindústrias familiares. A terra pública não deve subordinar as dimensões ambiental e social e econômica. E na dimensão econômica, a importância da terra pública, construir estratégias e planos para incentivar a permanência dos jovens no campo e a valorização do trabalho das mulheres, e incorporar as inovações tecnológicas, ferramentas de TI ao cotidiano das atividades de extensão rural pública. Nesse período que a gente está aqui à frente do MDE, a gente teve uma bela, eu diria, uma bela reunião ontem, né? Nós preconizamos uma discussão de forma muito horizontal, presidente, né? A gente tem viajado bastante, daqui a pouco eu pego a estrada, vou para a região central, e a gente tem oportunizado fazer nesse período em muita escuta. A gente entende que a gente tem que construir da base, né? A gente entende que temos as nossas debilidades na nossa volta, mas também temos potenciais. Temos políticas públicas que nos diz respeito, que são vitais, que são fundamentais para a agricultura familiar. E é muito importante que a gente possa construir com a base, seja na extensão técnica, extensão rural, a extensão social, seja nos programas que para nós é muito importante aqui no estado do Rio Grande do Sul, como o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que a matéria é fundamental. Há pouco eu estava falando com os companheiros ali da região de Constantino, Novo Xingu, a respeito, né? E estava explicando para ele que nós, nesse último período, herdamos um passivo muito grande em relação a esse programa que para nós, e assim entendemos, no conceito que ele é auxiliar à política de reforma agrária. E também startamos ontem um processo que para nós é muito importante, que vai estar na centralidade dos nossos debates, que é toda a discussão da política territorial. Eu acho que alguns de vocês puderam participar ontem, foi um debate, sob o ponto de vista de quantidade, muito expressivo, foi um debate, sob o ponto de vista de qualidade, de intervenções, de representações, muito expressivo,
e a ideia de que a gente centralize todas as nossas ações em 24 pela discussão territorial. Nós vamos retomar. É verdade que nós tivemos toda uma construção que estava muito avançada, e nós vamos ter que agora dar 2, 3 passinhos atrás para poder avançar. E finalizo, presidenta, me permite, demais, dizendo nas ações da política de ATER no Rio Grande do Sul, que me faltou hoje, eu cheguei numa reunião, estava brincando hoje com o Claudionei, disse que eu cheguei na reunião da CTA hoje, Cecília, parecia que o cachorro caiu do caminhão de mudança, sabe? Fui convidado assim de última hora, claro, o MDA está voltando, as pessoas também não têm, né? Não tinha o nosso IB, chegamos meio perdido, não tínhamos muita informação, mas ao longo da tarde a gente pôde aí se apropriar um pouco para dizer que, aqui no Estado, nas ações da política de ATER no Rio Grande do Sul, ATER Mulheres Rurais, produção de alimentos, autonomia e vidas saudáveis, na parceria com a ANATER, a DATER, da Secretaria de Agricultura Familiar do MDA Brasília, fará instrumentos específicos na parceria de IEP, né, com a Emater para entendimento de 300 mulheres com ação de ATER. Então, em torno aí de 1,2 milhão está estimado. Reestruturação, na ajuda da reestruturação da Emater, em fase de consolidação, convênio da ATER-SAF, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, no valor de 1 milhão, para a qualificação da assistência técnica e extensão rural no estado do Rio Grande do Sul. E, finalizando, nós temos agora também, deve ser lançado nos próximos dias, uma chamada pública de ATER para recursos hídricos, especificamente vai atingir mais a metade sul, no valor de 1,5 milhão, que vai atender em torno de 500 famílias. Então, é um pouco isso, me coloco à disposição, é muito bom estar aqui, é muito bom ver muitos rostos familiares, que a gente já teve o hábito de conviver ao longo da nossa vida profissional, a nossa vida política, e dizer que o MDA, na sua volta, está à disposição e quer construir as políticas públicas sempre de uma forma muito da base para cima, ou seja, a gente quer construir de uma forma muito horizontal. Muito obrigado, Lauro, por oportunizar esse espaço e nos colocamos à disposição. Obrigado, Milton. Faço a corte aqui parabenizando aí pelo ciclo, né? E dizendo da nossa grande expectativa para que o orçamento 2024 contemple a construção de chamadas e valores consistentes, né? Passamos para o representante da FAMURS aí, o Mário, para fazer a sua fala da nossa grande parceria aí com os municípios. Bom, boa tarde, Lauro. Prazer revê-lo novamente. Você coordena essa mesa de hoje, que estamos debatendo aqui esse importante tema, Repensar Emater. Saudar aqui também os meus companheiros da mesa, o Leonardo, o José Kleber, o Miltinho, nosso parceiro e amigo aí, que ontem participamos de um seminário de desenvolvimento territorial também, que ele coordenou. Saudar o Alberto, o Álvaro de la Torre, o Eugênio Zanetti, aqui da FETAG. Saudar o nosso presidente Mara, que aqui está, né? E também o nosso diretor Claudinei e a Marinês, em nome do nosso presidente, diretor técnico Marinês da ZAI e todos os demais funcionários aqui da instituição. Eu estou hoje na FAMURS, fui presidente aqui da casa, muitos aqui acho que me conhecem, né, os mais antigos, os mais novos, eu acho que talvez não tenhamos a oportunidade de nos ver, nos conhecer pessoalmente, mas os mais antigos, certamente todos aqui me conhecem. Estou na FAMURS desde 2013, fazem 10 anos já, né, e também na Confederação Nacional de Municípios, sempre lá defendendo a extensão rural, porque quem passa por esta casa aprende e se apaixona por ela e defende ela, quer onde esteja, em todos os locais por onde está, estará sempre defendendo a instituição, porque quem conhece efetivamente o trabalho e a importância da Emater. Respondendo às perguntas aqui, Lauro, o futuro da extensão rural pública é necessária? Não precisa nem resposta, né? Em quem se pensa quando acontecem os problemas e busca solução para as questões do meio rural? Qual é a instituição que vem à cabeça? Qual é o primeiro nome que surge? Agora, com as enchentes, a Emater, para buscar os dados, as informações do meio rural, do campo. Quando tem seca,
Quem que traz as respostas para os gestores, para os governadores, para os prefeitos, da situação em que encontra-se o interior? A Emater. Na irrigação, nas políticas públicas de crédito, enfim, em tudo que se trabalha, que se faz no agro do estado do Rio Grande do Sul, até do Brasil, não é diferente, mas do Rio Grande do Sul especialmente, porque é exemplo para o Brasil, a primeira instituição que vem à cabeça é a Emater. É a Emater. Então, ela é imprescindível para a economia do estado. Ela é fundamental para a economia do nosso estado. Para o agro, para a agricultura familiar, para o desenvolvimento econômico e social que todos nós queremos ver no campo acontecendo. Evidentemente, tem muitas disputas por outras instituições, organizações, por recursos. Aqui foi debatido muito a questão dos recursos, da sustentabilidade. Eu não participei de todo o debate, mas conversei com alguns amigos que me repassaram também esse debate, e é importante esse debate. Aqui a questão do professor Chinari colocou que recursos tem, né? Recursos não precisa ter, recursos tem muito dinheiro, é verdade. Recursos tem, o que nós precisamos é que esses recursos venham para a instituição, venham para a Emater, para que a gente possa executar, então, da melhor forma possível as ações que são demandadas lá na ponta, lá nos municípios. Todos os prefeitos dos municípios do estado certamente querem ampliar seus quadros técnicos. Se tem uma instituição que é unânime, que tem unanimidade praticamente no estado, em termos de trabalho, de serviços prestados, Mara, é a Emater. Não precisa a gente se repetir isso, nós todos sabemos já. Então, por que não avançamos? Precisamos avançar mais. Qual o futuro? O que queremos? Como podemos fazer com que isso, efetivamente, se torne prático na vida dos governantes, né? E retorne com um resultado, com recursos, com infraestrutura que a instituição precisa, né? É preciso falar mais, é divulgar mais, comunicar mais. Então, a questão essa da necessidade, se é necessária, não preciso explicar, porque ela é o que eu falei aqui anteriormente. Os públicos é aquilo que a gente tem discutido, né? Que já está, por demais, já consolidado dentro da instituição. Agricultura familiar, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, enfim, esse é o público que precisa, efetivamente, de uma atenção, para que se leve as políticas públicas, as tecnologias, novas tecnologias, os novos desafios que se impõem para o momento. Esse pós-Covid deixou clara a mudança que está acontecendo no mundo. Aqui foi colocado também em relação à inteligência artificial, à realidade virtual, às tecnologias digitais, a comunicação rápida hoje, que foi viabilizada através da internet, desses streamings, né, redes de streamings, reuniões virtuais, que aproximou as pessoas, que aproxima as pessoas, que viabiliza a participação em eventos, que viabiliza um maior contato com o nosso público final lá na ponta também. Então, são prioridades que nós temos que estar atentos, né, em relação a esses públicos também, e levar, então, toda essa questão que envolve as tecnologias no aspecto econômico, social, ambiental, cultural, para que efetivamente se promova a mudança que nós queremos no campo. Hoje, a gente percebe, e tem muito a ver, Laura, com a questão do trabalho, Eugênio, da Emater, né, que o jovem está voltando o olhar para o campo. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque a vida, a qualidade de vida, a maior qualidade de vida que nós temos, a mais qualificada, é no campo, é no interior, mais segurança, com a natureza, com o meio ambiente, enfim, com o ar puro do campo. Num tempo atrás, um tempo anterior, da nossa infância ainda, era mais difícil a vida no campo. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha comunicação, as máquinas o trabalho era mais árduo, mais difícil, mais duro, efetivamente, né? Hoje não, hoje as coisas estão mudando. Hoje há mais tecnologia, há internet no campo, há televisão, há acesso à comunicação, então a vida está melhor no campo. E as próprias feiras da agricultura familiar, que são apoiadas pela Emater nos municípios do estado, agora a última que a FETAG promoveu aqui, em Porto Alegre, na Expo Inter, sucesso total de vendas. Isso atrai o jovem. E quem está lá na ponta fomentando? Quem está lá na ponta organizando o agricultor, o produtor, ensinando a produzir? A Emater. Então, veja a importância dessa instituição, né? E o que nós podemos ampliar de ações. Aqui eu vi hoje o planejamento estratégico da área técnica, em relação ao próximo ano, as ações todas planejadas, interligadas, a transversalidade das ações. Nós discutimos aqui hoje a questão
especialmente da irrigação, o turismo rural, que se insere cada vez mais forte dentro da instituição e que tem uma relação transversal com as várias atividades econômicas, com a produção de alimentos, com a gastronomia, com a agroindústria familiar, com os aspectos da produção tradicional do campo. Né? Nós temos 27 regiões turísticas no Estado. Temos os escritórios regionais da Emater, temos os municípios do Estado todo que, de uma forma ou de outra, se relacionam ou estão dentro de uma região turística e que está o trabalho da Emater sendo articulado, sendo fomentado e que precisa, cada vez mais, na ponta, levar essa informação ao agricultor e integrar esse produtor ao mercado do turismo rural, ao mercado da produção de alimentos, que é fundamental para o Estado, para o Brasil. Então, nós podemos perceber aí, né, nessas prioridades que foi colocada aqui, a questão da irrigação, que eu falava também anteriormente, que falei hoje pela manhã também, inclusive, e a Associação Rural Familiar, que a Emater também tem focado, eu falava, hoje no campo, e que eu falava que está havendo um êxodo rural inverso, né? Não é o do campo para a cidade, é o dos conectados e os não conectados. Hoje é o jovem que é a conexão no campo. Ele tem a informação na ponta do dedo do celular. Ele vai ali e busca essa informação. Então, esse aspecto todo tem uma participação efetiva da Emater na orientação lá na ponta. Tem que estar o técnico junto com as famílias no meio rural, trabalhando. Foi discutido também hoje, né, Mara, a questão das contratações, as novas contratações, das necessidades que os municípios têm por novas contratações. Vão ser chamados aqui hoje, segundo nos informaram no CTA, 98 novos colegas, funcionários aqui da Emater, que vão trabalhar no dia a dia no campo, lá na ponta. Precisamos de mais técnicos. Quais opções que nós temos para o financiamento da TER, de aumentar o orçamento da instituição, para aumentar esse orçamento? Nós temos os municípios que demandam por a TER, e sugerimos também, então, aqui, uma forma de um estudo para que aqueles municípios que querem mais técnicos, eles poderem contratar por um preço diferenciado, ou poder passar um valor maior para a Emater e ter mais técnicos. E a Emater, com isso, vai se financiar, vai poder viabilizar a entrada de mais técnicos. Duas formas, ter um padrão, que é no geral, que é a cota dos técnicos, nível superior, médio, né, e assistência social, na área social, mantém-se e cria uma nova possibilidade, novos técnicos para aqueles municípios que têm demanda e que estão dispostos a financiar e a pagar por um valor diferenciado. Por que não? Muitos municípios querem, desejam, precisam de mais técnicos. Agora, vão ser proibidos de ter esses técnicos se nós pudermos criar uma possibilidade. Então, estamos sugerindo esta forma também de alternativa para que a gente possa ampliar o número de técnicos com a ampliação do orçamento dos municípios junto à Emater. Hoje está em torno de 14% do orçamento. Nós podemos ampliar para 20%, 25% com essa ação. Com certeza. É possível. E há demanda por isso, e muitos prefeitos nos falaram já que estariam dispostos a pagar um valor maior para ter os técnicos trabalhando localmente, no âmbito local, integrados com a Secretaria da Agricultura. Muitos municípios já acontece isso. Então, é questão de pegar as boas práticas e avançar em relação a esse orçamento. As parcerias com outras secretarias de Estado que estão acontecendo também, já está avançando bastante com o meio ambiente e outras secretarias, né? Educação, que eu acho que é um espaço importante. Hoje liguei para o presidente da Anater, o Jefferson Coretec, perguntando o orçamento do federal para as matérias do Brasil para o próximo ano. Ele falava que dependia de uma ação junto ao MDA, que não dependia dele. Pelo que eu vi, não sei se há recursos da Anater para as matérias para o próximo ano. Então é importante uma articulação, e aqui participa a Marinês do CONDRAF. Nós temos reunião do CONDRAF nos próximos dias 24 e 26 de janeiro. Então é importante nós pedirmos a palavra e defendermos um orçamento mais significativo, um bom orçamento para as matérias públicas do Brasil, e as matérias do Rio Grande do Sul também, não é público, mas é como se fosse pública, para que nós temos recursos aí, temos 2 minutos aqui para encerrar, para atender esse financiamento. Então, é importante essa articulação. É importante falar em relação à filantropia da Emater também, nós colocamos hoje aqui também, para a presidente Mara, para o Conselho, o governador tem que liderar esse processo. Ele estava junto, o representante da Casa Civil, o governador tem que liderar esse processo junto ao STJ, que está sendo julgada essa questão do STJ. Convocar as entidades, certamente vai estar lá o Eugênio da FETAG, o Joel, nós da FAMURS estaremos lá para defender um posicionamento junto ao STJ, junto aos tribunais superiores, em relação a essa questão da filantropia, que é estratégica para a instituição. Certamente estarão lá os deputados federais, os deputados estaduais,
defendendo a instituição, mas é preciso uma liderança também, é preciso o governador assumir esse papel importante. Então, é diferente. Né? O governador, nós temos 27 governadores no Brasil, como temos poucos ministros também. Então, precisa ter essa participação mais efetiva do líder do Estado para que realmente, né, chame a atenção do julgador e ele possa perceber, sair um pouquinho da caixinha dele lá, que ele tem uma ideia, né, e olhar para fora e ver a importância da instituição para o Estado do Rio Grande do Sul, né, e o que representa para a agricultura familiar, para a social, enfim, para o desenvolvimento do nosso Estado como um todo. Estou encerrando, então. Como financiar, falei aqui, citei também a questão da possibilidade de buscar recursos via Lei de Incentivo à Cultura também, a matéria poder se credenciar junto à LIC, estadual e federal, e buscar parceria, patrocínio para os seus eventos e feiras, exposições. Certamente, hoje, não há essa possibilidade de via Lei de Incentivo, é tudo patrocínio direto. Então, há uma forma, e os municípios buscam muito isso, de viabilizar patrocínio para os eventos via Lei de Incentivo à Cultura, porque a assistência técnica também é cultural. A gastronomia é cultural, o processo de produção tradicionais levam o aspecto cultural da comunidade, da sociedade, lá do interior, do meio rural. Então, é importante essa ação também articulada com outras possibilidades de busca e atração de recursos. A questão do controle social, também foi comentada aqui várias vezes, por outros que me antecederam. Para encerrar, então, meu tempo se encerrou, dizer que estamos lá na FAMURS e também na Confederação Nacional dos Municípios, defendendo sempre o interesse da Emater, da TER oficial, pública, nosso Brasil. Temos outras instituições que fazem a TER também? Temos. Devem continuar? Devem continuar. Tem espaço? Há espaço para elas. Mas quem está permanentemente, e tem o seu papel nesse processo, outras instituições, outras entidades, mas quem está permanentemente, sempre, lá na ponta, junto ao município, com ou sem edital, é a Emater. Então, essa deve receber também os recursos para potencializar essas ações, fortalecendo ainda mais as parcerias com outras organizações e com outras instituições. Certamente assim nós podemos fazer um trabalho que tem mais sinergia das ações, integrando as outras entidades que prestam a TER, o Senar, o SEBRAE, enfim, tendo a Emater como a grande interlocutora e fazendo essa ligação entre todos os processos e técnicas. Nós temos disponibilidade de recursos, enfim, de processos para buscar uma maior eficientização da TER no meio rural junto aos municípios. Agradeço então, Laura, muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, Mário, que traz aí a fala da representação da parceria dos municípios, que é fundamental para o cotidiano dessa instituição. Na sequência, Zé Kleber na ponta. Boa tarde a todos, a todas. Satisfação estar aqui com vocês. Estava olhando para a mesa e saudar a mesa aqui, começando pelo Mário. O Mário foi presidente da Emater, eu trabalhei na Emater até 2008. Acho que a gestão dele foi até esse período, né, Mário? O Eugênio, 2010. Perfeito, saiu um pouquinho antes, no meio do mandato do Mário, para ingressar no Ministério da Agricultura. O gerente aqui era o Claudinei, que hoje é diretor técnico, saudar ele, né? Muitos colegas que estão aqui, a Regina, enfim, da Emater. O Eugênio, da FETAG, Lauro, que conhecia da Emater, de fama, né? Não trabalhamos juntos, mas depois trabalhou no MDA, ali no segundo mandato do governo Lula, e trabalhamos conjuntamente quando eu ingressei no Ministério da Agricultura. Bombeiro também, convivência de longo tempo, né, bombeiro? Milton já nos denunciou aqui, fomos contemporâneos de faculdade, depois também em diversas atividades. E o professor Bracagioli, que inclusive, além de uma convivência anterior, também foi meu professor, né, numa força aí de pós-graduação. Da provocação que eu recebi aqui para falar, primeiro acho tentar separar aquilo que é a manifestação institucional do Ministério da Agricultura. Melhorou, Adriano? Ah, tá. Desculpe. Eu tenho meus cacuetes também, né? Mas vou melhorar, ainda bem que tem gente que me ajuda. Daquilo que é a posição pessoal, né?
Acho que até aqui na mesa, e antes falei com o Milton, a própria Ana, do Ministério da Pesca, que evidentemente as áreas que eles têm, a gestão tem uma interface maior com o tema que está sendo discutido aqui, né? Mas também nós compomos um governo, embora o Ministério da Agricultura não tenha uma interface tão potente quanto a pesca, quanto o MDA, ele compõe um governo, né, e é orientado por um conjunto de diretrizes e orientações do governo também. Nesse sentido, acho que eu vou abordar um pouco também algo que eu considerei dessa dimensão pessoal. Eu formei técnico agrícola em 87, na Escola Técnica aqui em Viamão. Depois fiz agronomia em Pelotas, formei em 93. E eu lembrava, eu acho que aqui nós estamos vivenciando o segundo repensar, porque eu lembro que naquele período se discutiu o repensar da extensão rural, né? Então, logo ali que se sentia, se evidenciava, melhor dizendo, um conjunto de problemáticas que continuamos ainda vivenciando, né? E que motivaram, naquele período, esse processo do primeiro repensar, digamos assim, da extensão rural, né? Nós vínhamos de uma implementação plena da Revolução Verde, e onde aí o Ministério da Agricultura, a Embrapa, que estava aqui, a Emater, tem responsabilidade pela implementação desse processo, né? Mas o conjunto de profissionais e de organizações provocou, né, esse processo de repensar da extensão rural. Redundou disso um fortalecimento, um comprometimento maior com a temática da agroecologia, da alimentação, do acesso à alimentação, que nós vivenciamos ao longo da década de 80 e 90. E pensava, então, que hoje nós estamos no Repensar 2 num contexto de emergência climática, né? Então, muitas das dificuldades que a gente vem discutindo, e aí eu falo também pela minha trajetória pessoal, eles persistem e nós temos que construir soluções num contexto de maior urgência. E nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul, uma região de transição, digamos assim, entre um clima subtropical e um clima temperado, sentimos isso com muito maior intensidade, como o Miltinho colocou, e se evidenciou nesse ano de 2023, né, com muita força. Mas eu me permiti aqui, é algo que também, aí de novo, não é uma posição do Ministério da Agricultura, questionar o questionário e as questões que foram colocadas para nós, né? Porque me parece em que medida a gente continua pensando em encontrar um modelo que seja aplicável a todos os contextos e a todas as condições, né? Se por trás das perguntas não existe essa intencionalidade de procurar um modelo que seja aplicável, seja lá em Pelotas, na condição do Bonini, ou na condição do Alto Uruguai, né? E, especialmente, quando a gente aponta a necessidade de, daqui a pouco, perseguir prioridades, né? Eu acho que é um processo que talvez a gente tenha que repensar esses aspectos, né? Como é que nós vamos nos posicionar e, talvez, essa ânsia de procurar soluções prontas, né, que é algo que nos perseguiu ao longo desse processo, seja parte, digamos assim, das dificuldades de nós superarmos ou construirmos contextos de convivência mais amigáveis, seja entre as pessoas, as comunidades, né, a natureza em si. Acho que talvez, e aí talvez tenha, e nós que trabalhamos com as comunidades rurais, talvez uma pressuposição de que, do outro lado, tem pessoas que estão, e comunidades, e processos sociais e históricos que dependem da nossa intervenção para sair de uma posição A, que é considerada insatisfatória, para uma posição B, que é considerada satisfatória. Mas isso são somente, digamos assim, considerações que acho que talvez uma das dificuldades seja nós
entendermos, talvez seja pretensão excessiva, mas considerarmos que esta solução pronta ela não existe, né? E que nós não temos e nunca vamos ter o ótimo, a situação, e eu vi muitas manifestações aqui, angustiadas, talvez, ansiosas, talvez, né? De construir essa solução. Acho que o processo de convivência, né, e de transição, e não nos angustiarmos em chegar numa posição que nós pré-concebemos, e aí cada um de nós pode ter uma pré-concepção de qual seja esse modelo, e aí, quando nós pensamos num único modelo, o nosso modelo a gente quer impor, ou quer, mesmo que intuitivamente, né, tem essa postura de convencer o outro que o nosso modelo é o que. Então, aceitar que podem existir diversos modelos e eles podem conviver de uma forma tranquila, respeitosa, harmoniosa, eu acho que é parte do processo que a gente precisa exercitar. Mas a pergunta está colocada, né? E o que se colocou aqui, se é matéria necessária. Eu acho que uma empresa com 68 anos, uma instituição, melhor dizendo, com 68 anos, né? Talvez a pergunta seja até desnecessária, né? Dizer, se está, ao longo do tempo, passou por todos esses processos, tem essa presença em 497 municípios, tem essa potência de 2.500 pessoas, né, que cotidianamente fazem, têm esse compromisso com esse tema, com essa atividade. E eu até pensava, enquanto repassava esse tempo todo, essas décadas, que talvez a gente tenha tido mais atrás uma divergência maior do que fazer, e que talvez hoje a divergência maior esteja no como fazer, né? Mas me parece que o foco aí para também responder uma outra questão de quais são os públicos prioritários da Emater, né? Me parece que não há divergência em relação... 2 minutos aí. Eu estava começando, professor. Então, acho que essa divergência do como fazer, né? E aí, de novo, pensando aí a dimensão institucional, que na minha leitura se materializa quando se elege um governo do Estado, e esse governo, através do conjunto de forças políticas que dão sustentação, escolhe uma direção, e essa direção escolhe seus diversos regionais, e quando nós temos que discutir com os municípios, e a presença do governo federal, em alguns momentos mais potentes, em outros menos potentes, né? Como é que ela dialoga com a dimensão pessoal, que é produto da formação, das convicções e dos valores de cada um de nós, né? Que é uma trajetória de vida. Em que medida nós exercitamos um processo que seja respeitoso com as fortalezas, com aquilo que cada um tem de melhor, né? E podemos fazer isso jogar em resultado para a sociedade. Será que a gente não deve considerar esse aspecto também, olhar para dentro, não só para fora, não só para aqueles públicos, mas também nos provocar como é que nós vamos fazer esse processo? Porque, afinal de contas, se nós não acordarmos internamente no time, quando o time vai sair para jogar, daqui a pouco sai um para um lado e outro para o outro, e a gente não consegue, enfim, fica aquém, né, do que poderia ser. Eu teria mais coisas para falar, o meu tempo já foi, mas dizer, então, que, do ponto de vista do governo federal, que nos orienta, né, no conjunto do governo federal, é um processo de ter essa concepção, que nós temos diversos processos, que a agricultura familiar, a sua trajetória, tem uma potência, tem uma importância, tem uma contribuição relevante, mas que nós precisamos, dada esse contexto de emergência climática, construir a transição dos sistemas agropecuários, né, para uma outra condição, que ele, além de deixar de impactar o clima, ele também consiga contribuir com a sociedade, com esse desafio que é mundial, de amenizar esse contexto de alterações climáticas, né? Além disso, é um compromisso do governo federal e que também nos orienta o ministro e
não dá para dizer, e não seria leviano a ponto de dizer que uma instituição como o Ministério da Agricultura tem 162 anos, tem toda uma identidade, um segmento orienta todo o Ministério da Agricultura, né? Mas me orienta, o ministro tem se posicionado, ainda que com algumas divergências, mas também construir o fortalecimento da agroecologia e da produção orgânica e pensar o acesso à alimentação de qualidade a toda a população. Demais, acho que mais 10 segundos, se me permite, Lauro, para agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E, além de conviver com vocês, dizer que a gente encara que repensar esse processo também é um desafio de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Zé Kleber, que representa a Superintendência do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, para estar aí trazendo contribuições enquanto entidades gestoras do CETA para que a gente possa amanhã fazer as reflexões internas. Com o Álvaro Delator agora, 10 minutos. Boa tarde a todos e todas, saudar os componentes da mesa aqui, representativa de uma parcela da sociedade civil que interage com vocês na prática cotidiana. Lauro, representando os trabalhadores e trabalhadoras da Emater. Eu vou falar telegraficamente e pontuei 4 questões. Imagino que desde hoje de manhã muitas coisas foram ditas, suficiente, insuficiente, e não sei se a gente vai conseguir, durante o dia de hoje, esgotar todas as questões. Mas eu queria destacar 4 questões que me parece que são relevantes, importantes. Como eu não participei do debate, pode ser que algumas delas já tenham aparecido e já apareceram aqui também. O primeiro é esse tema do controle social. Não existe repensar da empresa pública Emater, privada no seu caráter, né, institucional, mas pública no serviço que presta. Não existe repensar se não tiver uma outra abordagem sobre a questão do controle social. Eu tenho insistido que a minha participação, a nossa participação no Conselho é uma participação constrangida, porque o governo decide o que tem que fazer e a gente só faz as contas, né, diretor Claudio Ney? Então, não é uma participação completamente constrangida, a gente não discute mais extensão rural no estado do Rio Grande do Sul, a gente não discute mais qual é que é o caráter da extensão rural nessa perspectiva de futuro, a gente não discute mais metodologias de trabalho da extensão rural, a gente se detém única e exclusivamente em enquadrar a empresa a uma lógica econômica determinada pelos governos neoliberais, que tem um volume de dinheiro e precisa ser referido. Isso é da prática dos governos neoliberais. Não existe como pensar ou repensar da extensão rural se a gente não discutir participação enquanto processo de construção de consciência, gente. Participação é conquista social. A gente tá acostumado com essa democracia representativa, que a gente delega poder para padre, para governador, para prefeito, para vereador. Aqui não. Aqui a gente quer a participação como construção da consciência necessária para a gente, de fato, ter uma empresa de caráter transparente, né, e que possa responder às necessidades do povo que estão ligados à agricultura. Então, o primeiro aspecto que eu queria salientar é isso. Então, ligar essa dimensão da participação com a consciência, discutir participação não como um espaço de constrangimento, mas sim da participação efetiva, e controle social como uma prática, como uma conquista da sociedade diante dessa empresa que é uma empresa pública. O segundo aspecto é a questão ambiental. Ambiental passou a ser um problema político. É um problema político. Está caindo de maduro para o estado do Rio Grande do Sul decretar estado de emergência climática, porque só assim esse conteúdo vai para a educação das escolas, esse conteúdo vai para a política pública, esse conteúdo ele é transversal a tudo aquilo que a gente for fazer a partir de agora. A questão ambiental não temos mais tempo, nós precisamos, para recompor
o equilíbrio ambiental, 3 trilhões de árvores. Cecília, não é só uma arvorezinha, são 3 trilhões. Para cada cidadão, cidadã que habita esse planeta, são 420 árvores que precisam ser plantadas. Aí nós vamos restabelecer. O capital foi capaz de quebrar essa sinergia entre o ser humano e a natureza, de tal forma que transforma a natureza em objeto de valor. 50% da água está nas mãos de 50 empresas transnacionais. A natureza a água não é fruto do trabalho humano, não tem trabalho acumulado socialmente, é fruto da natureza. Então a questão ambiental passou a ser uma questão de educação ambiental, e vocês têm um papel nisso. Todos nós temos um papel nisso. E, portanto, o problema ambiental passou a se converte como um problema político. Por quê? Porque os problemas de catástrofes ambientais, eles afetam as comunidades de forma diferente, e os pobres são os que mais sofrem. Por isso que é um problema político, a gente precisa entender isso. O terceiro aspecto é a agroecologia como princípio, o método da transição. E aí nós vamos abordar, vamos discutir a questão da agricultura regenerativa, vamos discutir a questão dos bioinsumos, vamos discutir todas essas questões. Mas a agroecologia é princípio, gente. A assistência técnica pública que quer ter futuro, ela precisa incorporar a agroecologia como princípio, o método da transição, e vamos construir o método. E ninguém melhor do que vocês que estão dialogando, interagindo nas comunidades, podem aportar metodologias e conteúdos e forma para a gente construir o método. Então, a agroecologia é princípio, e a gente precisa entender isso. Vamos conviver com todos os sistemas, vamos conviver, mas nós precisamos tensionar esse debate. Por quê? Porque em 10 anos o sistema agroalimentar brasileiro e do mundo entra em colapso, não vai mais dar tempo. O quarto aspecto que eu queria salientar, e agroecologia, eu já fui do tempo tudo aí, não sei como é que está o controle, você foi tudo. A agroecologia, gente, ela ganha relevância nesse processo de transição, se tiver a participação da família. Então a sucessão familiar, não vamos esperar o pai e a mãe morrer para depois alguém assumir, porque depois que ele saiu da agricultura não volta mais. E aí a impressão que eu tenho é que a gente discute sucessão dessa forma, né? Espera o pai e a mãe morrer para depois voltar, não volta. Né? Ela ganha relevância quando ela está lastreada por laços de sociabilidade, cooperação. Então o cooperativismo, o associativismo tem um papel fundante aqui na estratégia da agroecologia. A construção do conhecimento se dá pela observação empírica, mas pelo conhecimento científico. É o que nós fizemos, o Rica está aqui, é o que nós construímos como itinerário técnico no arroz ecológico. É dessa interação do conhecimento científico, da observação e da pesquisa, construímos conhecimento. Ela ganha relevância quando for abordada desse aspecto, desse ponto de vista. E ela ganha relevância com luta. Não se faz agroecologia, né, neste cenário de contradições que a gente vive na sociedade brasileira. A agroecologia sem luta social é jardinagem. A gente precisa fazer uma abordagem dentro dessa perspectiva. Senão é jardinagem. Vamos continuar fazendo jardinagem? Vamos fazer, porque ela nos ensina. Mas ela precisa ser compreendida dentro dessa perspectiva. E o último ponto é política pública. Rapaz, nós não vamos ser capazes de enfrentar os desafios que nós temos para a agricultura familiar, para a agricultura de base camponesa, para a agricultura de uma maneira geral, se não tiver política pública. Nós precisamos disputar a mais-valia social produzida pela sociedade na forma de imposto, não para pagar banco, mas produzir riqueza que fique na sociedade. E isso a gente precisa fazer. Então não existe essa transição se não tiver luta. Arregassem as mangas e vão para a luta. Não tem alternativa. Gente, meu tempo já se foi, né, Lauro? Eu só queria concluir dizendo o seguinte, das perguntas que foram feitas, que eu estou vendo aqui,
tem 4 questões que dizem respeito a nós, que está sobre a nossa governabilidade. Nós podemos decidir e colocar a empresa em marcha para essa perspectiva. Bom, se eu disser aqui que a Emater não é importante, eu saio daqui corrido, né? Então, ninguém aqui em sã consciência vai dizer isso, né? Quais as políticas prioritárias a serem atendidas, quais as prioridades da TES e como qualificar o controle social. Eu acho que o que vocês conversaram hoje de manhã, a participação nossa aqui e os elementos que foram abordados, vocês têm matéria para conversar. Eu fiz uma crítica a vocês porque eu achava que os seminários regionais tinham que ter participação da sociedade. Fica registrado a minha crítica. Mas não tem problema. Nós estamos aqui agora e estamos dizendo isso que nós temos que dizer. Mas tem uma questão que nós não temos governabilidade. Aí vocês apresentem a conta para o Mário, para o Miltinho, para o José Kleber, tem alguém do governo do Estado aqui, presidente? E para o governo do Estado, que é o financiamento. O resto, as soluções vão sair dessa sala, não tenho nenhuma dúvida. Eu só queria concluir o seguinte, esses episódios, Mário, das crises ambientais, os fenômenos ambientais, o município de Nova Santa Rita, este ano, ele teve que socorrer 5 fenômenos ambientais que aconteceram em Nova Santa Rita. 5. Fruto desse problema que nós estamos enfrentando. Eu quero dizer que as pessoas vivem na cidade, as pessoas vivem no município. O Estado e a federação é uma abstração. Então é normal que as pessoas recorram aos prefeitos. E eu ia participar de um seminário que foi abortado por conta do problema que aconteceu aqui em Nova Santa Rita, que era o seminário da agroecologia e a festa da colheita do melão. E eu disse para o secretário da Agricultura do Emerson, eu ia usar 3 minutos da minha fala final para dizer o seguinte, ou os prefeitos criam vergonha na cara e coloquem na pauta o tema ambiental, porque eles vão pagar o pato. Então, as soluções, porque é lógico que as pessoas vão recorrer às prefeituras. As soluções, né, muitas estão colocadas, gente. É preciso a gente botar a nossa capacidade intelectual de mobilização a serviço das mudanças que são necessárias. E a conta, aí apresenta para eles aí. Obrigado. Obrigado, Álvaro, aí pela eterna parceria no CTA, mesmo que ela seja constrangida, né, mas reivindicando exatamente aquilo que a gente percebe e o debate vai apontar. A necessidade dessa empresa fazer o debate com a sociedade, com os usuários do serviço, para ajudar, dar foco. Para finalizar, antes do debate, que nós teremos 10 minutos, Alberto Bracagioli, que representa a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, boa noite a todos. Eu vou ser sucinto. Como professor, a gente tem que ler o estado de ânimo do grupo. O pessoal começa a olhar para o relógio, que o pessoal já está cansado, pensando na janta, vai ter que ir em casa. Então, quero cumprimentar, uma alegria estar aqui nesse momento, cumprimentar toda a mesa, a presidenta da Emater, o diretor técnico, e aqui a presidenta da ZAI, a Marinês e o Robson, uma bela iniciativa que vocês tiveram de fazer esse seminário, que eu acho que mais momentos como esse estão tendo necessidade de ser feito. E eu até estava pensando uma coisa que está relacionado com a primeira pergunta, e olhando, eu não vou contar as pessoas que eu conheço, que nem o Zé Kleber contou, que senão a história é muito comprida aí, né? Vai desde o movimento estudantil na Universidade Federal de Pelotas, até chegar aos dias atuais, isso aí vai mais de 40 anos. Mas eu fiquei pensando hoje 2 coisas que não estavam aqui no papel, o repensar, né? Me lembrei de 2 coisas, né? Me lembrei do discurso do Romeu Padilha de Figueiredo, quando assumiu a presidência da Embrater, fez um discurso belíssimo, principalmente para aquele contexto, no momento crítico, reflexivo da extensão rural.
E só que ele fez aquele discurso e logo em seguida veio o Collor e acabou com a Embrater e acabou com todo o sistema federado de extensão rural, que ele tinha começado como governador, né, do estado de Alagoas, acabou com a Emater. Eu fiz um trabalho lá em Alagoas, todos os ex-extensionistas eram traumatizados com o que tinha acontecido no estado de Alagoas. Ele mandou esvaziar o prédio central, que era um prédio próximo, que nem esse. Os funcionários não tiveram nem condição de voltar ao prédio que trabalhavam, e ele decretou, com o primeiro ato de governo, a extinção da Emater do estado de Alagoas, com pouca reação pública, né, das entidades, dos agricultores como um todo, né? Então, me lembrei disso, né? Mas me lembrei de uma outra coisa também, até me lembrei de uma publicação do Programa de Informação Técnico-Social, que foi feita ainda na época do Caporal Costa Beber, que eu escrevi o prefácio. E eu disse que todo mundo que tem formação na área de engenharia tende a ter uma mentalidade cartesiana, né? E o Descartes tinha uma frase que se tornou célebre, ele dizia assim: penso, logo existo, cogito ergo sum. E mais na frente veio um neurocientista português chamado Antônio Damasio, escreveu um livro que se chama O Erro de Descartes. E o livro é meio chato, mas tem um capítulo que é maravilhoso, que se chama A Paixão da Razão. Ele diz que todo o processo cognitivo começa com a paixão. Então, a gente tem que ter paixão pelas coisas que faz. E eu acho que isso é uma das coisas que está relacionada com a primeira pergunta, que é um pouco esse ethos, né, dos extensionistas da Emater, que é uma paixão por aquilo que faz. E isso é um diferencial fundamental no trabalho que é feito, né? A gente vê muitas pessoas falando, por exemplo, aqui o Gervásio, vou dar alguns exemplos aqui. O Gervásio saiu da Emater, foi lá trabalhar no BRDE, ganhar mais, morar em Florianópolis, tudo numa boa. O que ele fez? Abandonou, voltou para a extensão rural, né? Domingo, debaixo do sol, estava eu com os alunos fazendo um mutirão num quilombo dos Alpes, aqui em Porto Alegre. Tem gente que não sabe que tem quilombo dentro de Porto Alegre. E daqui a pouco aparece lá a Regina, no domingo, com as sementes para entregar para aquele povo. Ou seja, essa questão da paixão por isso, por aquilo que faz, é uma coisa fundamental e é uma das coisas que é uma das características da Emater, que eu acho que tem que ser destacada, não só pelo serviço, não só pela sua estrutura institucional e ações como um todo, e isso é uma coisa muito interessante ser visto, né? Eu citaram o Ricardo é outro também, né? E tantos outros, né, que a gente sabe que está ali, né, sol a pino, trabalhando pelo trabalho da extensão rural. Então, acho que esse é um diferencial da Emater, que ele é fundamental de ser colocado, né? Eu não vou entrar em todos os pontos que eu anotei aqui, mas hoje eu acho que o grande tema, né, que foi colocado pelos debates de hoje foi a questão, né, antigamente a gente chamava de mudanças climáticas, hoje já está se chamando de emergências climáticas, né, que eu acho que é uma questão fundamental que está aparecendo. E aí eu me lembrei de uma... O Gervásio gosta dos filósofos, né? Schopenhauer falava um negócio muito interessante. Ele diz que a verdade, primeiro, ela é ignorada. Depois, ela é duramente criticada até se tornar a mais pura obviedade. 10 anos atrás, eu organizei, junto com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, um evento de mudanças climáticas. Foi lá, era o Tortelli, era o deputado, que era o presidente da comissão, foi lá, apresentaram vários dados, levei meus alunos, levamos o Jefferson Simões, que é um climatologista, hoje da Pró-Reitoria de Pesquisa, que começou o projeto Antártico. Ele mostrou dados de retirada de CO2, de oxigênio, nas camadas de gelo, e séries climáticas que ele foi fazendo, de emergências climáticas, de alterações no clima. E aí, chegou um determinado momento, o Tortelli disse,
Tá, mas esses dados, estou falando para 2030, 2030 é logo ali. Sim, é logo ali que isso tudo vem acontecer. O que aconteceu de lá para cá? Nada. Vocês, quem teve condições de ver, né, o plano de resiliência climática do governo do Estado, é muito frágil, muito frágil. Foi contratada uma empresa de consultoria de São Paulo para fazer o plano, e aí eu peço toda a nossa estrutura pública do Estado, da própria Emater, e como um todo, não tem condição de ajudar, e a própria universidade, a construir um plano, tem que chamar uma ONG de São Paulo para construir plano, né? São coisas que a gente, sinceramente, não tem como entender como que isso se dá dentro do Estado, né? Eu acho que essa questão que hoje foi colocada também sobre alimentação, tem fenômenos que ocorrem aqui em Porto Alegre que nem sempre a gente se dá conta. Vocês viram que quando teve a greve dos caminhoneiros, né, que começou a faltar leite no supermercado como um todo, alguém chegou a observar que as feiras continuaram ocorrendo em Porto Alegre? Olha que fenômeno interessante, nós temos 12 assentamentos de reforma agrária na região metropolitana de Porto Alegre, nós temos toda a possibilidade de pensar o que é chamada em literatura de comunidades resilientes, né? Que antigamente chamava do cinturão verde, para manter o abastecimento das cidades, um projeto estratégico em relação a isso, de abastecimento, e que até hoje não tem um plano estratégico. E a única atividade exitosa organizada pela sociedade civil, que são as feiras públicas, querem intervir agora a prefeitura de criar legislação para intervir em experiências exitosas, coisas que parece que não tem cabimento nenhum, né? Outra coisa que eu queria falar, eu acho que, além do público, né, que é outra pergunta que foi colocada, né, que a agricultura familiar, sem dúvida, né, é o público central, né, com todos a denominação que tem dentro do projeto de lei, quilombolas, indígenas e todo esse público como um todo. Eu acho que talvez tenha que pensar também na questão que a gente chama vulnerabilidade social e ambiental, né? A gente vê algumas cidades, por exemplo, ali o Vale do Taquari, né, tem uma vulnerabilidade ambiental muito grande, né, e que deveriam ser foco de ações estratégicas. E eu estive hoje olhando, né, o relatório de ações da Emater. Eu acho que ainda está faltando um plano estratégico claro para a Emater. O relatório, parece que a Emater faz de tudo, né, mas parece que não tem um foco, uma proposição estratégica do que é fundamental para ser feito em cada região. Será que eu vou desenvolver pecuária familiar, por exemplo, um trabalho de pecuária familiar no Vale do Taquari? Não, né? Não é um foco estratégico para aquela região. Talvez a criação de um foco estratégico em relação a isso seja fundamental. Outra coisa, eu sou regente de uma disciplina da Faculdade de Agronomia que chama Planejamento Agronômico Integrado. A gente trabalha com os municípios aqui no entorno de Porto Alegre. Aí chega lá, cadê o técnico da Emater? Ah, está lá fornecendo dados lá para o censo do IBGE, né? Ou seja, a Emater faz tantos serviços, né, para tantos órgãos de governo. Será que os recursos financeiros, que aí é a pergunta dos recursos financeiros, não pode provir de outras secretarias, como da SEMA, como de outras, todo o trabalho de assistência social que a Emater faz? Será que ela não deveria ter, né, dispor de recursos também de outras fontes? E para poupar vocês de mais delongas, isso que o Álvaro colocou, o CTA ele ainda é muito burocrático, né? Ou seja, é mais para sancionar decisões. Não é um espaço de discussão, não é um espaço de transparência, de discussões como um todo. Tem que ser criado isso e alianças estratégicas, que foi uma das coisas que apareceram, para a Emater conseguir ter, digamos assim, maior resiliência, né, perante o todo. Olha, para quem conhece, principalmente o pessoal da GPL,
a quantidade de dados que a Emater tem é um negócio fantástico. O que isso é produzido em termos de conhecimento para a sociedade? Por exemplo, perguntas que a sociedade deveria fazer. O PRONAF realmente está sendo direcionado ao determinado público, ou será que o PRONAF está só alimentando aquelas empresas, né, que o Ricardo colocou, e não chegando realmente os recursos diretamente para os agricultores e para as necessidades que são básicas, né? Esses dados a Emater tem, né? Ou seja, tem que ter parcerias estratégicas com universidades, com outros institutos, para produzir. E a Emater, ela tem um know-how de conhecimento para ser propositora de projetos, não só executora de projetos. Isso é uma coisa chave, né? Ou seja, o extensionista, né, vendo, né, necessidades que tem, né, dentro do município, ela, e em vários municípios da região, ela pode criar e deve criar articulações para propor projetos e negociar com o governo do Estado, com a Secretaria, com o governo federal, para que algumas ações venham e que os projetos realmente sejam feitas de baixo para cima. Eu anotei um dado interessante que está dentro do relatório da Emater, que fala do tripé. Continuada, a Emater trabalha através do tripé, continuada, planejada e gratuita. Eu só perguntaria, planejada por quem e planejada como? Eu acho que essa é uma reflexão que deve ficar, que eu acho que essa questão da transparência, né, das questões todas que foram colocadas de qualificação do controle social, essas questões também deveriam vir à tona, tá? Então, vida longa para a Emater. Bom, agradecemos o Alberto e as suas reflexões, e me cabe fazer uma consulta plenária e aos painelistas, né? 16h30 era o teto. Se o pessoal da mesa suporta aí mais uns 10 minutos para a gente abrir para 3 perguntas. O pessoal da mesa topa? A plenária topa fazer mais 15 minutos aí? Então vamos lá, quem é que se inscreve para 3 perguntas? Vamos abrir. Rafaela. Aqui. 2. Boa tarde. Colegas, todo mundo está cansado, né? Então, assim, bem rapidamente, na verdade, não seria bem uma pergunta, seria uma proposição. Eu penso que nós, quando a gente fala que a mesa era, né, para o Conselho falar sobre o que pensa do futuro da TERS pública e gratuita, hoje aqui essa minha fala é enquanto conselheira do CTA. E eu penso que nós temos que fazer um repensar do CTA, né? Hoje, infelizmente, nós temos essa atuação no CTA, onde a gente apenas delibera em cima de decisões que já vêm prontas, né? E isso dificulta muito o debate. E aqui nós temos os conselheiros que, lá nas nossas reuniões, nossos encontros, são sempre companheiros, conselheiros bem companheiros, né, das pautas, tentam construir conosco, mas, infelizmente, a forma como o CTA opera não permite a gente avançar mais do que isso, né? São encontros muito pontuais, muito longe uns dos outros, e que nem foi hoje de manhã, né? Uma reunião bastante difícil, uma reunião dura, cansada, fomos até quase em torno de 1h30, para tentar fazer um elefante caber numa caixinha de fósforo, né? Isso é muito difícil, isso é desgastante. Então, a minha fala não é em tom de questionamento. Eu acho que nós podemos levar esse tema, essa tarefa, e a gente pensar um pouco mais, enquanto conselheiros, como que a gente pode oportunizar que esse espaço do CTA ele seja mais propositivo, né? Porque, quando vem o problema, para nós, ele já está posto, e as opções são poucas ou quase nenhuma. Então, hoje, né, o Mário, nosso ex-presidente ali, nos acompanhou, fez uma fala bastante importante com relação à questão da certificação, mas a gente precisa melhorar muito isso, né?
Só concluindo, então fica uma proposição, nós vamos nos encontrar novamente no início de 2024, e eu acredito que nós juntos podemos encontrar muitos caminhos, mas se a gente conseguir fazer essa atuação de maneira mais ativa e para encaminhar. E como nós vamos ter no início do ano, né, Claudinei, o retorno das propostas do Repensar, eu penso que aí seja uma oportunidade muito boa para a gente estar podendo encaminhar uma atuação diferenciada. Bom, eu vou me atrever a falar um pouco em gênero aqui, né? Eu realmente assim achei que aquilo que o professor nos apresentou de manhã, né, sobre o instituto, que a mesa está parecendo um pouco também, né, aquele instituto. E isso me choca, né? Me chocou quando eu entrei. Eu não peguei o início, tá? Porque quando eu cheguei realmente a mesa já estava montada. Eu não sei se houve até, se não houve eu peço desculpa. Um esclarecimento de também por que a Rafaela, a Cecília, né, todo o CTA não estava compondo. Ficaria até mais bonitinha a mesa, né? Então, eu acho que tem essa questão posta, né? A Emater, né, é do gênero feminino, né? A palavra é feminina. E eu acredito que o trabalho que ela desenvolve, né, que passa pelo cuidar, não só das pessoas, como do ambiente, da terra, do alimento, né? Ela merece, né, essa consideração, né, de gênero. E eu queria lembrar também, né, que tem uma coisa que também é feminina, que a gente trabalha muito, que são as feiras. A feira é um espaço tão importante, né? Várias pessoas se referiram a ela na mesa, né? Lembrar que na Expo Inter, né, quem começou a Feira da Agricultura Familiar foi no governo do Olívio Dutra, e a Emater suporta aquela feira, sustenta aquela feira. Com certeza, sem a Emater, aquela feira não seria tão brilhante como ela é, e não teria crescido tanto. Hoje ela é o ponto alto da Expo Inter, né? E começou num barraco de lona, porque ninguém acreditava na ideia. Então, acho que essas histórias assim são importantes a gente trazer à memória para não distorcer, né, a história, né, o que de fato vem acontecendo, o que aconteceu de lá para cá. E, para não ser uma pergunta, assim, também para respeitar o tempo que a gente tem, eu pediria que, nas considerações finais, cada palestrante pudesse falar um pouco sobre a questão da mulher na agricultura. Obrigada. Para ser bem breve, acho que as falas nos desafiam a pensar fora da caixa, né? E a sair da zona de conforto. E que bom que incomoda, que bom que mexe conosco. Nós estamos precisando disso, como instituição, como pessoas, e é assim que a gente evolui. Não adianta, às vezes dói, né? A gente pensar dói também, mas é necessário. O segundo ponto é que se falou muito aqui já em emergência, em mudança climática, e o termo acho que é emergência mesmo, né? Porque está acontecendo a todo momento. E o terceiro ponto eu vou pular porque eu me esqueci, eu acho que... Não, serei para dizer em duas palavras de forma telegráfica também, ó. Temos que ser menos ferramentistas e mais estrategistas. A gente tem que ousar propor, né? A questão dos recursos também passa por isso. Não pensar pequeno, pensar grande. Hoje existem instituições, recentemente, para dizer em 1 minuto, na revista Carta Capital, saiu uma reportagem onde o presidente do BIRD, Banco Interamericano, que é um gaúcho, Ilan Goldfein, né, disse que pretende investir o banco pretende investir nos próximos 10 anos 150 bilhões de dólares para combater mudanças climáticas na América Latina e Caribe. Se apenas 1% viesse para o Rio Grande do Sul, teríamos 1 bilhão e 500 milhões. É óbvio que isso não se dá do dia para a noite, tem que ser construído, tem que ter o apoio
do governo do Estado, da Secretaria de Planejamento, etc., e requer um esforço, um exercício muito grande, mas a gente tem que se desafiar a isso. Nós já tivemos Pro-Guaíba, já tivemos RS Rural, que foram estratégicos, extremamente importantes, e a gente tem que continuar insistindo também e pensando em soluções, não apenas na farinha, ou melhor, não apenas no mingau, mas na farinha, no saco de farinha. Obrigado. Dois minutos para a consideração final. Começamos com o Eugênio aqui, que está no meu lado, facilita a vida. Quero brevemente agradecer, né, Laura, o convite, Marinês, também para estar participando, e eu acho que sim, nós, enquanto CTA, a gente às vezes fica constrangido, vir aqui encontrar as reuniões prontas já, só concorda ou não concorda, e a gente precisa, sim, discutir mais profundamente qual é a ATER que a gente quer aqui no Rio Grande do Sul, qual é o modelo que a gente quer, e tem que perpassar governos, né? Não pode, cada 4 anos muda governo, muda todo o rumo da Emater, tem que construir o rumo, qual é o Rio Grande do Sul que a gente quer, qual é a agricultura que a gente quer, para a gente poder ter horizonte, mirar na solução, enfrentar os problemas, e não a gente tem que estar pensando todas as vezes como é que a gente vai manter a Emater, a questão da filantropia, todas essas questões ali que acaba tirando o sono, não só dos colaboradores, mas principalmente do agricultor, que acaba ficando lá em segundo plano e não tendo a devida atenção que o assunto que é a assistência técnica e principalmente a extensão rural, lá o acompanhamento das famílias, estudos, aqui tem a URGS que pode dizer, a Embrapa, um técnico, um engenheiro agrônomo, dá assistência de qualidade para 30, 40 famílias. Então, a gente tem uma deficiência muito grande e a gente precisa de investimento, de recursos para poder viabilizar a assistência técnica que a gente tanto precisa. Agradecer também, Laura, o convite, agradecer a Marinês pelo convite que nos foi feito para estar aqui hoje, debater esse tema tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul. Continuaremos lá na FAMURS, continuaremos na CNM, continuaremos onde estivermos, sempre defendendo a Emater aqui do nosso Estado, pela importância, porque representa para a nossa economia, para o futuro do Rio Grande, para o desenvolvimento econômico, social sustentável, para tudo aquilo que queremos em relação ao futuro promissor, com mais qualidade de vida, mais justo, mais próspero, mais feliz, para as gerações atuais e para as gerações futuras. Muito obrigado, um abraço e parabéns pelo trabalho que todos vêm realizando aqui nessa instituição. Obrigado. Bom, mais uma vez, então, Lauro, me permite, amigos, amigas, agradecer aí a oportunidade e dizer, de fato, Adriane, se a gente olha daqui, né, a plenária, no mínimo é 50% mulheres. Né? Então, isso é uma questão que a gente sempre tem que ter esse certo cuidado, tomar essa precaução de que realmente não adianta a gente ficar só na retórica, a gente tem que construir um espaço de empoderamento feminino que tem muitas mulheres, e aqui um exemplo disso, que podem ocupar essa mesa como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que é importante, né? Nós estávamos conversando sobre isso, né? Me dei conta já no final da nossa plenária aqui, e hoje de manhã a gente teve a oportunidade de fazer uma bela reunião virtual, porque a respeito do pavilhão da agricultura familiar, que aqui foi citado, né, de fato, né, foi o ex-governador Olívio Dutra, que mais 30 pessoas debaixo de uma lona que fizeram o primeiro pavilhão da agricultura familiar. Hoje, esse ano, tivemos 377 estandes, e a universidade que fez todo o TED para nós foi a FURG. Ela fez um belo trabalho, acho que até então não tinha sido feito, de passar formulários. Eles fizeram de 377 estandes, passaram mais de 350 formulários. E a gente descobriu hoje, né, ainda não está tabulado os dados, que é o pavilhão da agricultura familiar. É branco, é masculino, é já com uma certa idade avançada, é muito da serra. E tinha outro dado que e muito do sistema de agricultura convencional.
Então, é importante que a gente tenha esses elementos para repensar o futuro. Aqui na mesa nós temos componentes que fazem parte da Secretaria Executiva, que toca, que coordena o Pavilhão da Agricultura Familiar. É um belo exercício para a gente pensar no futuro. É inconcebível, é uma opinião bem pessoal, é inconcebível que a gente tenha uma quilombola de 377 estantes na Expo Inter. Isso eu acho que a gente vai ter que rever. De nossa parte, nos colocar à disposição, né, agradecer essa oportunidade. Eu sempre uso uma frase que eu digo que é do Lauro, mas não é dele, né? Eu digo que aqui foi um processo hoje pedagógico, né? Todo o processo, muitas vezes, de crítica, de processos que são contraditórios, processos que são complexos, são processos de pedagógico. Então, a gente sai daqui aprendendo um pouco mais hoje. Muito obrigado, viu? Também quero agradecer o convite, bom também reencontrar pessoas, amigos aí que fazia tempo que eu não via. E, atendendo aqui o pedido da Adriana, eu estava me lembrando, né? Teve no Congresso Brasileiro de Agroecologia em Brasília, fizeram uma mesa, né, para discutir a agroecologia, era só homens. E aí a Emma Ciliprandi, que foi aqui funcionária de Emater, que trabalhava com esse tema, organizou as mulheres, entraram no meio da palestra com um batuque e tudo, e esculhambaram com a mesa, dizendo, né, sem feminismo não há agroecologia, né? E agora o Congresso Brasileiro de Agroecologia, eu senti falta de ver os colegas da Emater no Congresso, trouxeram a temática racial, né? E eu acho que assim, acho que é um momento muito interessante para pensar, sem feminismo não há agroecologia, mas com racismo também não há agroecologia, né? E não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E eu imagino que talvez com essa política de cotas que vai ter no concurso, espero ver outras pessoas com outra melanina aqui na Emater trabalhando com os públicos quilombolas, entre outros, que são tão necessários. Então, gente, também agradecer, dizer que aprendi muito aqui com as manifestações da mesa, os questionamentos. Acho que quando a Adriane trouxe essa provocação, o Milton já tinha nos alertado aqui, né? E, efetivamente, eu fiquei refletindo, e é algo que a gente considera, se essa realidade aqui, lá no Ministério, talvez mais acentuada, né? Meu histórico, assim, eu tenho uma história, me permita contar uma história pessoal. Meu trisavô, ele é filho de um português com uma senhora escravizada. E ele só foi registrado no início do século XX, quando o registro civil deixou de ser atribuição da igreja, que até então era no período imperial, né? E então a história formal da minha família vem a partir de lá. E é algo que isso sempre me acompanha, essa referência, e todos os ambientes, desde a escola, ensino médio, a gente percebe o quanto a nossa sociedade tem que evoluir, como o professor Borcagioli falou, para tratar de forma respeitosa todas as pessoas, né? As mulheres, os homens e esses que historicamente sofreram violência, né? Violência das suas mais diversas formas, inclusive física, e a violência da exclusão. Temos muito ainda que fazer, e essa trajetória histórica do Brasil nos traz uma dificuldade de fazer uma reversão disso, né? Nós temos um conjunto de mecanismos que operam para dificultar que nós transitemos para uma sociedade um pouco mais justa. Mas também, eu acho que aqui estava refletindo, e se falou muito em relação à importância do Conselho, né? E nós estamos discutindo lá na Superintendência, e também gostaríamos de ouvir qual o perfil de representação, e inclusive dos representantes da Superintendência no Conselho, e o produto do que vocês discutirem aqui certamente vai nos ajudar
a trabalhar internamente e orientar a recondução da representação da superintendência de forma que a gente possa continuar contribuindo nesse processo. Acho que certamente vocês vão encerrar uma etapa aí amanhã, mas certamente essas reflexões, esses desafios, como o Gervásio destacou, né, eles não vão se encerrar logo ali adiante. Então, portanto, a importância, e aqui reiterar o nosso compromisso de continuar participando desse processo e integrando a nossa representação no Conselho a esse espaço de debate e de elaboração. Muito obrigado, um bom final de ano para vocês, que todos tenham saúde, tranquilidade e serenidade para continuarmos juntos enfrentando e superando esses desafios. Em julho desse ano, nós fizemos um ato na Conab, botamos 55 pessoas, tinha 3 do MST e o resto era cozinha comunitária e comunidade de base. Em agosto, nós fizemos um outro ato na Conab, botamos 88 pessoas, tinha meia dúzia do MST, das nossas cooperativas, e tinha gente das cozinhas comunitárias, das comunidades de base e assim por diante. E o último ato, nós botamos umas 250 pessoas, e até os 49 minutos do segundo tempo estavam querendo impedir que a gente fosse lá, porque parece que tem medo de povo, né? E nós fomos lá e abraçamos a Conab. Fizemos um ato simbólico, uma mística de abraçar a Conab. E desse processo, acabou de ser liberado 13 milhões para as cozinhas comunitárias do PA, que nós estamos operando, e mais 22 milhões, né, para os PA, para as comunidades. Eu estou dizendo isso porque sintam-se abraçados, mas a gente precisa resolver outras questões que eu procurei colocar aqui, porque senão perde um pouco de sentido e perde essa aderência na sociedade. À medida que a gente vai perdendo a aderência na sociedade, me parece que a gente perde a razão de existir. Questões de gênero, raça e geracional, ela é uma discussão de concepção de mundo, de visão de mundo, mas ela se aplica na materialidade do dia. Então, o método que você usa, a pauta que você constrói, o dia que você faz as reuniões, as condições que você cria, que você faz as reuniões, tudo isso tem que dialogar. E vocês são peritos em fazer isso na prática cotidiana de vocês. Então, isso precisa vir para a discussão do método, porque senão a gente fica numa discussão de concepção a priori, mas não cria as condições na prática cotidiana de se fazer isso, na preparação de profissionais com esse tipo de abordagem da concepção e assim por diante. É assim que eu penso. Obrigado pelo convite, sintam-se abraçados, mas precisa fazer o dever de casa. Eu começo agradecendo, então, aí os componentes da mesa, né? O MAPA, a FAMURS, MDA, COCEARGS, a Embrapa, que foi a primeira que saiu, a FETAG, e as colegas, foi justificado que abriram mão da participação da mesa hoje em função de que amanhã elas estarão falando enquanto entidades, em função do tempo que nós tínhamos. Mas acolhemos a crítica, eu acho que ela é importante no sentido de a gente refletir sempre. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela paciência, pela contribuição fundamental para o nosso debate de amanhã. Eu tentei convencer a Roberta de vir, mas não teve. CTA é masculino aqui, né? Colegas, atenção, só um momento. Espero que todo mundo, né, tenha uma boa noite. A ideia é nós iniciarmos amanhã às 8 horas, então se conseguirmos estar aqui às 8 horas será muito bom. E eu quero reforçar isso, que esta mesa foi formada então por entidades representativas, tá, de agricultores familiares participantes do CTA. E amanhã, então, às 8 horas, teremos a participação das entidades promotoras do Repensar, que construíram este Repensar. Então, para esclarecer isso, ok? Motivo, então, das demais entidades do Repensar não terem
tido participação hoje. Participarão amanhã às 8 horas, contribuindo então com o Repensar. Boa noite mais uma vez e até amanhã.